E agora 5h27 no horário local de Kuala Lumpur e estamos aqui no aeroporto, na parte menor, para pegar um voo low cost, um voo barato, com a companhia talvez mais famosa que nós temos nessa região, a AirAsia, para visitar um pequeno país, o Sultanato de Brunei. Esse país tão peculiar, que segue regras tão severas e que eu vou estar lá nos próximos dias também fazendo uma série especial. Obviamente que é um país pequeno, não tem nem 500 mil habitantes, portanto o número de vídeos é reduzido comparado com outros países, mas com certeza você vai se interessar bastante. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade de viajantes por todos os países do mundo. Ao contrário de outras empresas low cost, essas de baixo custo, a AirAsia ainda deixa malas de mão de tamanho normal serem transportadas pelo mesmo valor. De maneira geral, gostei bastante da experiência, afinal são tantas companhias aéreas ruins hoje em dia que quando você encontra uma que é mediana, acaba se tornando positiva. O voo saiu 6 da manhã e me proporcionou belas imagens e as cores de um céu magnífico. Lembrando a todos que vários vídeos especiais sobre a Malásia também serão postados em breve aqui no canal, com cidades não muito turísticas e sem grande repercussão no YouTube da língua portuguesa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo também. Com o nascer do sol, nós vemos o lindo Oceano Pacífico e aos poucos a ilha de Bornéu, uma das maiores no Sudeste Asiático e a única no mundo, dividida por 3 países reconhecidos pelas Nações Unidas. 73% pertence à Indonésia, que chama essa região de Kalimantan. 26% pertence à Malásia, enquanto apenas 1% pertence a Brunei. Esse sultanato tão peculiar que eu vou mostrar para vocês de maneira detalhada no vídeo de hoje e também nos próximos. Na chegada ao lado do aeroporto já tem uma mesquita muito bonita e isso mostra pra gente que o islamismo é um importante elemento da cultura local, além, é claro, de ser a religião oficial desse país. Ao longo dessa curta série vou mostrar para vocês as mesquitas por dentro e por fora, além de contar mais detalhes de como a religião controla até mesmo as leis do país. E vamos começar a explorar a capital Bandar Seri Begawan, essa que é uma cidade pequena de pouco mais de 100 mil habitantes e que concentra grande parte, cerca aí de 25% da população do país, 20% se nós considerarmos que o Brunei tem pouco mais de 450 mil pessoas. Vou passar o perfil do país, então me acompanhe, as imagens vão te impressionar bastante. Bom pessoal, no caminho para o hotel a gente vê um país de avenidas organizadas e com poucos carros na rua. É uma vida muito tranquila e um clima bastante úmido, tipicamente tropical dessa região de florestas. Na recepção do hotel achei muito estranho e particularmente curioso que há uma foto do sultão Hassan al-Bolkiah. A foto desse monarca é encontrada em quase todos os estabelecimentos comerciais e também em muitas casas de moradores locais por todo o país. Hotel simples, mas funcional, e muita fome de conhecer mais um país, mostrando tudo com exclusividade para vocês nesse canal, nessa comunidade que cresce a cada dia. Agradeço imensamente o apoio de cada um, os comentários carinhosos, além, é claro, da inscrição de cada um de vocês. Bom, e como eu sempre faço para vocês aqui, eu passo o perfil do país no primeiro vídeo de cada série. Nós estamos em Brunei Darussalam, o que significaria na língua local, até pegando palavras do árabe, Brunei, a morada da paz. Esse é um país no Sudeste Asiático, fica aqui na ilha de Bornéu. Nós temos uma população muito singela de 445 mil habitantes. Como vocês conseguem ver, o Islã é a religião oficial e obviamente que é seguida pelo sultão e pela maioria da população, cerca de 80% das pessoas segue o Islã. Entre os grupos étnicos nós temos uma divisão bastante interessante, cerca aí de 63, 65% seriam malaios, acho que é a denominação correta,
que se assimilam com os demais malaios, tanto peninsulares quanto de Bornéu. Nós temos também cerca de 10% de chineses e o restante são diversos outros grupos, até alguns grupos indígenas, se assim podemos falar, dessa região do Bornéu, e também indianos. É um país muito rico no aspecto per capita, principalmente por conta das suas reservas de petróleo. Inclusive aqui há uma das maiores refinarias da Shell fora dos países normais que eles costumam refinar petróleo. Há muitos holandeses que trabalham por aqui, lembrando que a Shell é uma empresa holandesa. Meu óculos fica escorregando pelo calor, que é outro aspecto interessante desse país. É um país com clima tropical, muito úmido, fica aqui perto das florestas do Bornéu, tem uma fauna e flora muito ricas, além, é claro, de ser um país que é governado por um sultão. Portanto, não tem eleições, acho que desde 1967, 1960 e alguma coisa. É uma monarquia absoluta e tem um dos monarcas mais ricos do mundo. É o segundo mais rico do mundo, depois do rei da Tailândia. Ele, aqui, o sultão Hassanal Bolkiah, tem uma fortuna estimada entre 18 e 20 bilhões de dólares, além da maior coleção de carro do mundo, supostamente, com 7 mil veículos, entre eles Ferraris, McLarens e um Rolls Royce, cuja carroceria é feita de ouro maciço 24 quilates. É realmente uma loucura o tamanho da extravagância aqui, um palácio com mais de 700 quartos, 200 banheiros e sempre construindo algo a mais, já que é uma competição com outros monarcas pelo mundo. A Sharia foi implementada aqui de forma um pouco mais severa em 2014, mas por ter sido um protetorado britânico por muito tempo, a Common Law britânica, no modelo britânico, também existe aqui para alguns aspectos da sociedade. É um país que não vende álcool, não tem acesso a alguns itens que obviamente você teria acesso em países não muçulmanos, e essas regras são muito estritas, são seguidas de forma muito exemplar, a exemplo do tráfico de drogas, que aqui é punido com pena de morte. Enfim, acho que eu consegui passar um panorama. É um país muito interessante. A língua oficial é o malaio também, é Bahasa Malaysia, apesar de algumas variações locais, só que a maior parte da população também fala inglês, é uma língua usada no comércio e também em algumas esferas do governo, considerando que aqui foi um protetorado britânico até 1984. Bom, eu acho que vocês conseguiram ter um pequeno panorama. Estamos aqui na principal mesquita do país. Essa foi construída na década de 50 ainda, muito bonita. Aqui tem um laguinho com uma outra embarcação que acho que representa também algo que era utilizado pelos antigos sultões. Infelizmente a ponte está fechada, onde tem uma foto clássica que você faz, mas mesmo assim é muito bonito. Há horários de visitação para não muçulmanos. Com certeza é um país que vale a pena você conhecer um pouco mais, pelo menos alguns dias, uns 2-3 dias é suficiente, dado o tamanho da população e também o tamanho da área que nós temos aqui. A primeira parada foi no Museu da Monarquia de Brunei, chamado de Royal Regalia. Esse museu conta toda a história e os principais acontecimentos da vida do sultão, além de mostrar as vestimentas, as medalhas e presentes recebidos de outros países. Então, aproveitando as imagens que eu fiz aqui dentro do museu, vou contar para vocês mais sobre o sultão e como o seu reinado e fortuna transformam o Brunei em um país tão interessante. O sultão Hassanal Bolkiah foi classificado entre os indivíduos mais ricos do mundo. Em 2008, a revista Forbes, que mede os bilionários, estimou o patrimônio líquido total do sultão em torno de 20 bilhões de dólares, mais ou menos 100 bilhões de reais. Após a morte da Rainha Elizabeth II, no ano passado, em 2022, ele se tornou o monarca que há mais tempo ocupa o trono de um país, 56 anos e alguns dias. Isso desde 5 de outubro de 1967. Bolkiah se casou 3 vezes, a primeira delas quando tinha apenas 19 anos de idade. Ele tem 5 filhos, um que já faleceu, e 7 filhas, sendo seu filho mais velho, Al-Muhtadi Billah, herdeiro ao trono de Brunei. Vale lembrar que Brunei foi um protetorado britânico até 1984, portanto, desde a independência, Bolkiah foi o único líder que o país já teve.
Bom, pessoal, sob a Constituição de Brunei de 1959, o sultão é o chefe de Estado com plena autoridade executiva, incluindo poderes de emergência desde 1962. Bolkiah, como primeiro-ministro do país, também é o chefe de governo, então ele é o chefe de Estado e de governo. Além disso, atualmente ele atua como ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda. Na posição de ministro da Defesa, ele também é o comandante supremo das Forças Armadas Reais de Brunei, bem como general honorário das Forças Armadas Britânicas e Indonésias e almirante honorário da Marinha Real. São tantos títulos que até a gente se perde. Ele nomeou a si mesmo também como inspetor-geral da Polícia da Força Policial Real. Portanto, a gente vê que essa quantidade de títulos e cargos o torna um dos monarcas mais poderosos do mundo a nível local. Se nós pensarmos que em outros países, os reis, rainhas e até mesmo emires ou sultões não têm tanto poder quanto ele tem aqui dentro de Brunei. E como vocês podem ver, é um museu que homenageia o sultão, mostra os presentes que ele ganhou de outros chefes de estado, de governo, outros monarcas pelo mundo. É um museu muito clean, muito organizado, você tem que andar descalço. Realmente é algo muito curioso esse culto à personalidade que eu vou contar mais para vocês ao longo desse vídeo e também dos próximos que eu estiver aqui. Em 1991, o sultão introduziu uma ideologia muito conservadora no país, chamada na língua malaia de Melayu Islam Beraja, a monarquia islâmica malaia, que na verdade apresenta a monarquia como a defensora da fé dentro do país. O sultão Hassanal é o chefe da religião e o Islã é a religião oficial dentro de Brunei. As mesquitas, salas de oração e também estações foram construídas em todo o país também para mostrar essa devoção ao islamismo. O sultão também declarou que todos os feriados e celebrações islâmicas devam ser festejadas em grande escala. Ele é frequentemente visto em mesquitas de todo o país para as orações obrigatórias de sexta-feira. Em 2014, ele também defendeu a adoção das penalidades da Sharia islâmica, incluindo que o adultério deva ser punido com a morte por apedrejamento. Sobre esse assunto tão polêmico, vamos falar um pouco mais tarde nesse vídeo. O sultão também proibiu as celebrações públicas do Natal em 2015, incluindo o uso de chapéus e roupas que lembrem o Papai Noel. A proibição, todavia, afeta apenas os muçulmanos de Brunei. Os cristãos que vivam no país ainda podem celebrar o Natal. Em relação à sua enorme riqueza, o sultão chegou a ser considerado um dos homens mais ricos do mundo. Porém, sua fortuna caiu drasticamente de 40 bilhões de dólares para 20 bilhões de dólares por causa da má administração de seu irmão, o príncipe Jeffrey Bolkiah, na Brunei Investment Agency, uma das agências de investimento do país que também pertence à família real. O sultão de Brunei ficou conhecido também em todo o mundo pela sua vasta coleção de automóveis. Segundo a imprensa, ele tem cerca de 3.000 a 6.000 carros que custaram mais de 4 bilhões de dólares, mais ou menos 20 bilhões de reais. Segundo o livro dos recordes, o Guinness World Records, a coleção pessoal do sultão inclui 500 Rolls Royces, a maior coleção desta marca no mundo. Durante a década de 1990, sua família foi responsável pela compra de metade da produção de Rolls Royces feitos no planeta. Ele também possui Porsches, Lamborghinis, Ferraris, McLarens e outras marcas de luxo. Para seu uso pessoal, o sultão também possui um Boeing 747-400 com mobiliário dourado estimado em 233 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de reais, além de 6 pequenos aviões e 2 helicópteros. Vale mencionar que ele é habilitado para pilotar as aeronaves. A sua residência oficial se chama Istana Nurul Iman
e tem mais de 1.780 quartos, além de 257 banheiros e uma área útil de 200 mil metros quadrados. Atualmente, esse é o maior palácio residencial do mundo. Agora falando sobre as questões mais polêmicas. Como primeiro-ministro, Bolkiah liderou uma legislação que introduziria a pena de morte por homossexualidade e adultério por apedrejamento a partir de 2019. Isso gerou uma série de protestos internacionais, além, é claro, de pedidos de boicote de várias empresas pertencentes à família real de Brunei. Devido a essa repercussão internacional negativa, Bolkiah anunciou que iria estender uma moratória sobre a pena de morte para a homossexualidade e ratificar a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. E o que você está achando desse monarca tão extravagante e polêmico? Escreve aqui para mim nos comentários a sua opinião. No museu vemos também a carruagem real usada na coroação, além de roupas especiais e muitos itens que pertencem à coleção pessoal do monarca. Realmente impressionante essa exibição sobre parte da vida do sultão Hassan al-Bolkiah, esse que é o segundo monarca do mundo mais rico, com cerca de 20 bilhões de dólares na sua fortuna, perdendo só para o rei da Tailândia, além de ser, acho que, o mais longevo, se nós considerarmos os 55 anos, 56 anos de governo que ele está tendo aqui. Obviamente que não há eleições, é uma monarquia absoluta. Continuando a caminhada, vemos que a tranquilidade desse país é presente em todos os cantos. Eu estou aqui em uma das principais mesquitas de Brunei. Eu não vou atrever a falar o nome, vou colocar aqui embaixo porque eu com certeza vou errar a pronúncia. Ela é um símbolo que fica aqui bem no centro da cidade e marca exatamente também todo o aspecto religioso. Lembrando que Brunei são cerca de 450, 470 mil pessoas e 80%, até um pouco mais, segue o islamismo. Grande parte deles são malaios e, portanto, a religião islâmica já faz parte também dessa cultura e que aqui ganhou traços ainda um pouco mais fortes após a implementação de leis relacionadas à Sharia em 2014. Apesar de tudo isso, a gente vê que algumas mulheres andam sem o hijab, andam sem as roupas tradicionais, mas tantas outras utilizam também. O importante mencionar que o álcool é estritamente banido aqui, até mesmo para os não muçulmanos. Você não vê a possibilidade de comprar, muito parecido com alguns outros países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, o próprio Kuwait, e que aqui a gente vê toda essa estrutura realmente um motivo de orgulho. O próprio sultão diz que o país deve continuar nesta mesma toada, sendo uma monarquia islâmica de origem malaia. Bom, pessoal, a mesquita foi inaugurada em 1958 e tem a capacidade para 3.000 fiéis, que vêm em sua maioria às sextas-feiras, o dia mais importante para os muçulmanos. Os detalhes e a riqueza dos materiais utilizados na construção apenas evidenciam que os sultões não economizam quando o assunto é religião. Depois foi hora de seguir para o rio que corta a cidade, também chamado de Rio Brunei, para lá fazer um passeio de barco. A natureza e as densas florestas do Bornéu são um grande atrativo turístico do país, mas também o modo de vida de milhares de pessoas nas famosas vilas flutuantes, algo que vocês vão ver logo mais. De acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, Brunei é classificado em quinto no mundo em Produto Interno Bruto per capita, se considerarmos a paridade do poder de compra, que leva em consideração o custo de vida dos países. A revista dos bilionários Forbes também classificou Brunei como a quinta nação mais rica entre 182 países, devido à sua extensa área de petróleo e gás natural.
Porém, como vocês vão ver daqui para frente, essa riqueza não está na mão de todos e muitos ainda vivem em condições precárias e com moradias em um estado muito ruim. O petróleo é parte muito importante da economia de Brunei e foi descoberto nessa região em 1927, com a primeira perfuração sendo efetuada só 2 anos depois, em 1929. A produção do famoso ouro negro aumentou consideravelmente na década de 30 e até hoje um poço perfurado na década de 40 continua a jorrar petróleo. Isso mostra que este recurso é abundante em Brunei e que ajudou a promover a grande fortuna da família real e também possibilitar a construção da maior parte da infraestrutura de todo o país. Agora falando um pouco das minhas impressões, a vida aqui me pareceu boa se a gente comparar com outros países muito mais pobres do Sudeste Asiático, como é o caso do Camboja e do Laos. As pessoas falam pouco, mas são sempre simpáticas e ficam muito felizes de encontrarem estrangeiros, já que o isolamento geográfico dos grandes destinos asiáticos faz com que o número de turistas seja bem menor se a gente comparar com a Indonésia e a Malásia. Eis que chegamos na região chamada de Kampong Ayer, a vila flutuante da capital. Acredita-se que essa região é habitada há séculos, já que há várias evidências históricas de pessoas vivendo em casas sobre a água por aqui. O relato mais famoso a respeito foi feito pelo explorador italiano Antonio Pigafetta, em sua visita a Brunei como parte da frota de Magalhães em 1521. Estima-se que milhares de famílias viviam e ainda vivem por aqui, apesar da aparente vontade do governo de relocar os cidadãos para casas mais modernas. Bom pessoal, estou aqui agora na Vila Flutuante, essa que é considerada uma das maiores do mundo. Realmente os contrastes impressionam. A gente vê a riqueza das mesquitas e do palácio e ser um dos monarcas mais ricos do mundo, o segundo com 30 bilhões de dólares, e parte das pessoas, alguns calculam cerca de 9.000 pessoas, ainda viverem nessas condições, nesse mangue pouco higiênico e numa condição realmente complicada. Me falaram que há um programa do governo de realocar essas pessoas, muitas delas já mudaram, mas há sempre um pagamento por trás, dependendo do seu salário, dependendo se você já possui terras ou possui casa. Muitas pessoas não ganham nada, não é tão maravilhoso assim quanto alguns defensores da monarquia falam, mas é realmente o lado real. Ainda é um país de contrastes e nós temos uma riqueza extrema de um lado e uma pobreza complicada do outro, como vocês podem ver. Inicialmente a gente vê algumas casas bem destruídas, com muito lixo e com a necessidade de várias reformas. Mas mais para frente as casas mais modernas vão aparecendo, inclusive casas de múltiplos andares. Essa vila funciona como uma verdadeira cidade, com pequenos restaurantes, comércio local, academia e até mesmo com uma quadrinha para as crianças fazerem esportes. Tudo sempre muito simples, é claro. Muitos dos moradores dessa vila fazem o transporte diário com barcos da região que funcionam como táxis aquáticos. Eu, inclusive, fui convidado por uma família local para ver uma das casas por dentro. A sala é ampla, tem ar-condicionado e até mesmo uma foto do sultão Hassanal na parede. Algo muito inusitado. Uma vida tranquila e que me lembrou bastante as moradias que são similares a essas em várias cidades brasileiras, pelo menos por dentro.
Bom, então como consegui mostrar para vocês a casa de um dos locais aqui, vocês veem que a sala é muito moderna, então essa parte faz parte desse conjunto mais atualizado, mais moderno, um pouco mais decente, né? Se nós compararmos com aquelas outras casas que eu mostrei para vocês inicialmente, que está num estado realmente complicado. Aqui a gente vê tem casas de 1 ou 2 andares, se eu não me engano a mais barata é $40 mil, que seria um valor muito caro, R$200 mil, ou $60 mil de 2 andares, o que ficaria por volta de R$300 mil. O que você acha desses preços? Coloca aqui para mim nos comentários. Aqui esses restaurantes caseiros oferecem um jantar de arroz com frango por $1, mais ou menos R$5, além de um pôr do sol muito bonito e um anoitecer que ficará para sempre na memória. Se você gosta dessa abordagem histórica e cultural, desse tipo de vídeo, dê uma chance ao canal, se inscreva aqui, faça parte dessa comunidade de viajantes. De volta à terra firme, mais um passeio noturno pela capital, com direito a um shopping bem moderno e bonito com as mais variadas lojas. De maneira geral, os preços aqui são mais caros que os países do Sudeste Asiático, mas ainda assim mais baratos que os preços no Brasil. As hospedagens em hotéis 3 estrelas, por exemplo, saem por menos de $40 a diária, mais ou menos R$200. E as refeições sempre na faixa dos $4 aos $8, mais ou menos uns R$30. Aqui no centro as ruas são bastante limpas e o movimento é muito baixo, até mesmo durante os finais de semana. Eu sempre pensava que eu estava em alguma cidade pequena no interior do Brasil ao andar por aqui quando eu observava essa calmaria. Bom, eu estou aqui agora numa feira bastante tradicional, comprei os Brunei Dumplings que você tem que comer com os hashizinhos, né, os chopsticks, e vem com essa massa recheada típica deles, custou $4, o que vai ser mais ou menos uns R$20 no máximo por uma porção dessa bem servida, e algo bastante tradicional. Não é um país muito barato, não se compara os preços com a Malásia pela mesma quantidade de comida, até mesmo se for em restaurantes fechados vai ser mais caro. Estou tentando sempre mostrar essa parte mais cultural da gastronomia também para vocês aqui no canal. Os supermercados têm para todos os gostos, pequenos e grandes, com uma variedade também grande de produtos. E de noite a gente vê que a principal mesquita fica ainda mais bonita com o reflexo da água e também as luzes acesas. Parece até cenário de filme. Bom pessoal, como vocês podem ver, à noite, agora são 9 da noite exatamente, as ruas bem vazias, que é um país muito pequeno em população, mas tudo muito tranquilo, muito seguro. Aqui lembrando que a tolerância ela é zero para alguns tipos de crime, por exemplo, o tráfico de drogas é algo que muitos dos turistas que fazem visto recebem esse tipo de notificação de que a pena de morte é aplicada para aqueles que estão envolvidos com o tráfico de drogas. Aqui os crimes são muito baixos, me contaram que naquela zona das casas flutuantes, né, das vilas flutuantes, perto da água, há pequenos furtos e obviamente que a polícia intervém, as pessoas vão para a prisão, mas a tolerância aqui é praticamente zero e a impunidade também é zero, portanto eles aplicam severamente a lei. Tem obviamente o seu lado positivo no fato de você poder andar à noite na rua e ninguém tentar te intimidar, ninguém tentar te roubar. É sempre algo muito gostoso numa viagem você ter essa segurança. No próximo episódio eu vou mostrar o interior e as florestas de Brunei, além de contar muito mais sobre a culinária e os costumes locais. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Desejo a todos um ótimo dia e um abraço a cada um de vocês.